A paz do Senhor, queridos irmãos, amados que estão aí na escola bíblica. Domingo hoje, vamos dar continuidade à escola bíblica. Hoje, encerrando o nosso estudo, entre aspas, o nosso estudo dos livros de Salmos, que são 5 livros, na verdade. Mas, eu sei que a gente não está exatamente na nossa salinha, a sala que a gente estava acostumado, mas a gente não é impedido de estar adorando ao Senhor. Apesar do impedimento de estarmos fisicamente próximos, nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de todas as coisas e que nós podemos ter comunhão com Deus e uns com os outros em amor, com o nosso sentimento, com o nosso espírito. Vamos começar como de costume. A gente geralmente coloca uma canção para a gente meditar, não é verdade? Então vamos orar, botar uma canção, meditar e depois nós iremos orar, tá bom? A oração que eu quero fazer com vocês é a música que veio no meu coração, principalmente porque quando eu estou buscando a Deus, algumas músicas vêm na minha cabeça, né? E eu deixo isso fluir, eu não boto alguns impedimentos, né? Mas eu converso com o Senhor e o que eu tenho hoje de música para a gente ouvir é a música do Diante do Trono. E vamos colocar, vamos ver se vocês conseguem ouvir direitinho e acompanhar, tá bom? Vamos lá. Passando aqui para começar a música. Vê se dá para você ouvir aí, meu amado. É a música Te Agradeço. Vamos cantar junto. Por tudo que vais fazer, tudo que és, quero te agradecer. Amém, Senhor. Vamos parar por aqui, continuar
com a oração. Então vamos lá? Vamos começar nossa oração, né? E que você possa ser abençoado também aqui em casa. Amém, irmãos? Vamos lá. Ai, Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos. Te agradecemos primeiramente por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é Deus. O Senhor tem nos feito, o Senhor nos fez, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor fez todas as coisas. E eu quero te agradecer por isso, Senhor. Porque não existiria nem o que pensar na minha vida se não fosse o Senhor a desejar a minha vida, se não fosse o Senhor a querer que o ser humano existisse. Senhor Deus, que o Senhor possa agora abençoar os meus irmãos, abençoar minha vida, abençoar minha família, minha casa. Abençoa-nos, Pai, nós precisamos de Ti. Estamos aqui reunidos num espírito, numa vontade. Oh, Senhor, eu não tenho nada para dar se não for o Senhor a nos ajudar. A gente faz os nossos esforços, mas o Senhor transforma aquilo que a gente tem em algo que realmente faz sentido. Por isso eu quero te agradecer, Senhor, porque até nos esforços eu só pude fazer porque o Senhor trouxe vida. Isso não é que a gente não vá trabalhar, não vá fazer, não vá se esforçar, muito pelo contrário. Mas é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. É o que eu preciso, que nós precisamos. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha trazer paz, a shalom do Senhor para cada um dos nossos irmãos. Uma paz que excede todo entendimento, mas uma paz que toca em todos nós, que toca no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa mente. Muito obrigado, Senhor. Essa canção diz: por tudo que tens feito, nós te agradecemos. Por tudo que o Senhor é, nós te agradecemos. Nos leve, Espírito Santo, o Senhor é o verdadeiro professor. Que o Senhor venha a nos ministrar, a trazer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nesse dia, nesses dias, em nome de Jesus. Nós continuamos a fazer aquilo que acreditamos, que é louvar ao Senhor, que é buscar ao Senhor também na tua palavra, que é aprender com o Senhor Jesus, aprender com o Espírito Santo, ter o coração disponível para ouvir em tempos que são tempos difíceis, mas que temos que estar com as nossas antenas ligadas para ouvir a voz do Senhor. Estamos no momento em que a humanidade está humilhada, e no momento da humilhação eu sei que tem pessoas que estão te buscando mais, Pai. Que o Senhor possa ouvir essas vozes e que essas pessoas possam ser respondidas naquilo que elas precisam, assim como nós precisamos, Senhor. Todos nós. Em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de fé, o Senhor é um Deus de esperança, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Te peço ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas, assim como o Senhor é completo. Que a tua ajuda seja completa sobre nós. É o que nós oramos, o que eu oro no nome do precioso Jesus Cristo, teu Filho, que foi enviado por nós, sofreu aqui na terra, foi crucificado para nos dar paz e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos lá. Queridos, hoje nós estamos encerrando as nossas aulas do livro de Salmos. Foram 5 encontros, esse é o 5º encontro. São 5 livros e mais importante do que a gente está ensinando sobre Salmo, né? Ensinando de maneira metódica os Salmos. Note como é importante, como Deus nos preparou para que estivéssemos salmodiando nesses dias. O que é salmodiar? É você cantar, colocar o seu coração para Deus, é você ser honesto com Deus naquilo que você sente. E você pode perceber que durante esses dias que nós estudamos, esses 5 domingos, você pode ter visto que não é da vontade de Deus que você, não é que a palavra de Deus quer que você esconda o seu sentimento, muito pelo contrário. O Senhor quer que você mostre, você pode mostrar o seu sentimento para Deus, mas observe que acontece alguma coisa com os salmistas.
eles colocam a sua necessidade, eles derramam o seu coração, mas no final parece que eles recebem algo de Deus. E as palavras que saem das suas bocas são palavras diferentes. Então, olha que interessante. Não é um momento de você esconder o que você sente para Deus. Se você vai até o trono da graça de Deus, então você pode receber poder e graça nos momentos oportunos. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Por isso, eu quero fazer a leitura com vocês. Estou falando aqui muito rápido, mas vou tentar falar um pouco mais devagar, né? Eu quero fazer a leitura com vocês, mas antes de ler eu vou repetir para frisar esse conhecimento no coração de todos. Existe um lugar chamado o trono da graça de Deus. E nós temos livre acesso. Nós que somos filhos temos acesso ao trono da graça. Sendo assim, é extremamente importante que você chore no trono da graça. Arabasto irei cantar labás. Que você coloque as suas aflições diante do Senhor. Que você pergunte por quê. Que você fale, Deus, eu não estou entendendo. Que você clame, Deus, cuida dos meus familiares. Queridos, Deus é um Deus de relacionamento e Deus é um Deus que sabe o que está no seu coração. Mas é importante para você falar para Deus o que está dentro do seu coração. O que nós vemos nos livros de Salmos é que quando Davi e outros salmistas colocam a sua dificuldade diante do Senhor, eles se derramam, eles declaram a sua incapacidade de lidar com situações, inclusive uma situação de Deus, por quê? Senhor, o Senhor é um Deus que fez tanto, eu conheço o Senhor. Eu sei que da história da minha vida o Senhor já me livrou de morte. Eu sei que na história do povo de Israel, histórias nacionais, o Senhor agiu curando Jesus. O Senhor é o mesmo Jesus que curou o leproso. Por quê, Senhor? Por quê? Mais do que porque você confessa ao Senhor, mas você se lembra que Ele é Deus. Então, você fala da sua alma, mas não se esquece de com quem você está falando. Você está clamando a Deus porque você sabe que Deus tem todo o poder para poder fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Então, quando você se abre para Deus, sabendo quem Ele é, você abre um portal, uma capacidade de Deus tocar em você. E as respostas que Deus vai te dar são respostas que não necessariamente é aquilo que você perguntou, mas aquilo que você precisa. E isso é o trono da graça. O trono da graça, não vou dizer que mas acontece isso no trono da graça. No trono da graça, quando você vai diante de um trono está sentado um rei, e Deus é rei sobre todo o universo. Quando o arquiteto do universo, o dono do universo, está ali com você prostrado, você declamando, você dizendo, Deus, está doendo no meu coração, ajuda-me, eu não sei o que fazer. Então você poderá receber graça. Você vai poder receber algo imerecido. Você vai poder receber algo do trono de Deus que vai responder à sua necessidade. Ok? E mais do que isso, que vai estar dentro, possivelmente, do propósito de Deus. Ok? Então nós vamos ler agora os Salmos 42, antes de eu falar que eu vou ler. Você entendeu, meu irmão? Em nome de Jesus. Quero fazer bem intimista, como a gente faz nas nossas aulas. Não é uma videoaula. É um momento que estamos juntos. Amém? Por isso que eu não preciso fazer na mesma cadência das videoaulas. Nós estamos com os nossos corações voltados um para o outro e voltados para o Senhor. Porque eu me importo com a sua vida e me importo com a vida das pessoas que não são ainda nossos irmãos. Nós nos importamos não com a vida apenas das pessoas que estão na igreja, porque esse não é o nosso chamado. Se Deus um dia disse que nós nascemos para ser sacerdotes, o sacerdote é aquele que se comunica com Deus para poder liberar as bênçãos de Deus para o povo, para poder ensinar o que aprendeu para o povo. O sacerdote é aquele que mantém o fogo aceso, como aprendemos numa das aulas, para que pessoas possam vir até esse lugar de adoração e poder fazer as suas ofertas e poder fazer as suas entregas a Deus. A gente fala oferta, muita gente entende errado, mas nós somos aqueles responsáveis de se comunicar com Deus para que as pessoas possam ter a convicção de que Deus existe. Então Deus não é um Deus que se preocupa apenas com a sua igreja. Deus é um Deus que se preocupa com todo o universo. Por isso Deus tem sim
sentimento por todos. E nós, como parte da Igreja do Senhor, como aqueles que são sacerdotes, chamados para ser sacerdotes, nós nos preocupamos com as necessidades do povo, de todo o povo, porque somos príncipes também. E como príncipes, o príncipe não é aquele que fica se banqueteando pela manhã, como diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: ai do povo, ai da nação, cujos príncipes se banqueteiam logo cedo. Por que essa questão? Que os príncipes não entendem o seu propósito, estão ali apenas curtindo a vida. Esse não é o seu chamado, esse não é o meu chamado. Mas a palavra continua dizendo: mas bem-aventurado, ou seja, feliz do povo, cujos príncipes acordam cedo, os príncipes trabalham pelo povo e se alimentam para recuperar as suas forças. Ou seja, você tem um chamado, você é alguém que pode influenciar, que pode cuidar de pessoas. Pessoas podem estar precisando da sua oração, pessoas podem estar precisando do seu cuidado, de você pedir a Deus que elas sejam cuidadas. Pessoas estão precisando que você muitas vezes fique em casa. Pessoas estão precisando que você fique em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter 20 anos, 15 anos, 12 anos, mas o seu vizinho tem alguém, tem um senhor de idade que está ali com ele. E você é responsável por isso. Porque nós somos filhos de Deus, não para usufruir e gastar como se fôssemos sem nenhum tipo de... não tivéssemos nenhum tipo de interesse ou responsabilidade mesmo pela vida das pessoas. Mas não. Nós provamos que somos filhos de Deus quando agimos como filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que a natureza, que as pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E eu queria te dizer uma grande manifestação sua, além dos vídeos, além dos áudios que você deve fazer. Ligue para os seus pais, ligue para os seus avós, ligue para aqueles senhores, que já têm mais idade, ligue para eles. Mas fale, não saia de casa, porque você se importa com a vida deles. Eles são aquelas pessoas que hoje estão correndo mais risco em termos de vida física. Amém? Nós levamos vida em abundância. A gente tem que entender que a gente leva a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não toca apenas na sua vida espiritual eterna, ela toca na sua vida de agora. A palavra de Deus é uma palavra que fala sobre você ter um shalom, uma paz em todas as áreas, paz com o seu corpo, paz com a natureza, paz com o seu Deus, principalmente. Deus é um Deus que fez a terra física, portanto Deus se importa com o nosso físico, ok? Então eu quero falar para você que existe uma grande manifestação para você fazer, e uma grande manifestação a ser dada, um exemplo que a igreja tem que dar, que é ficar dentro das casas e propagar para todos aqueles que você pode influenciar, que é sim momento de estar isolados fisicamente, mas em contato com Deus. Continuando falando um pouquinho para a gente ir ler os Salmos você já vai preparando aí, a gente vai ler os Salmos 42, 43 e no final a gente vai ler o Salmo 107. No início a gente vai falar do 42 e do 43. Eu estava hoje conversando com a minha esposa porque, irmãos, a palavra de Deus, ela brota no nosso dia. Entenda como ela brota. Você não tem que buscar na Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Você não ficar viajando, achar que tudo que vem na sua cabeça é de Deus, e não é bem assim. Mas enquanto você vai se alimentando de Deus, Deus vai fazendo a sua visão sobre as coisas mudar. E hoje, conversando com a minha esposa, depois de ter buscado, estudado, a minha esposa disse assim, a palavra de Deus, amor, diz: levarei a minha esposa ao deserto e lá lhe falarei ao coração. Esses são dias, irmãos, para que Deus fale no nosso coração. No deserto você está isolado, não tem ninguém para que você possa contar, a não ser olhar para o alto, que é onde vem o nosso socorro. Amém? Então lembre-se disso. O isolamento não é isolamento de Deus. Necessário momento de busca, de continuar fazendo o que você pode fazer, agindo aqui na terra, mostrando a sua fé por obras. Amém? E uma das grandes obras que você tem que fazer é se isolar. Vamos então ler os Salmos 42 e 43. Vamos lá? Então vem comigo, vamos lá. Eu abri aqui, vamos ler. Você abriu o Salmo 42. Eu vou ler o Salmo 42 e o 43 sem parar. Amém, irmãos? Os dois salmos juntos, ok? No final a gente lê o Salmo 107 no final da escola bíblica, tá certo? Diz assim, os Salmos 42 e 43. Como a corça anseia por águas correntes,
A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me seguirão, me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia, irmãos. Amém. Glória a Deus. O que a gente está vendo aí, né? No Salmo 42, nós vemos um homem, né, dizendo no início: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso é um homem desesperado. Ele inclusive diz que, se você está acompanhando comigo, eu estou no Salmo 42, verso 1, a gente está vendo cada pedaço, e ele diz assim: como a corça anseia por águas, um desejo de Deus, uma necessidade de Deus. No verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar de novo, me apresentar a Deus? Note que o salmista ele tem um desejo de estar na presença do Senhor. Ele continua mostrando o seu estado, irmãos, isso é muito importante. Ele mostra a Deus o seu verdadeiro estado. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Não vamos. Você consegue imaginar essa cena? Alguém que chama o choro de alimento. Alguém que diz: olha, eu choro, Senhor. Tem sido de dia e de noite. Ele diz o motivo: pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. E aqui tem uma coisa que é muito importante. Até aqui você vê a pergunta das pessoas que não estão depositando a sua confiança em Deus. Alguns que ainda não conhecem o Senhor, outros que podem estar perguntando isso. Mas, irmãos, deixa uma coisa muito clara. Um dos nossos papéis é ser a referência para essas pessoas. Não é necessariamente, não vou dizer o que você vai fazer, o que não vai fazer, mas é para você ter ideia de que a sua fé consegue marcar a vida de pessoas pelo seu exemplo.
também pelo seu exemplo. Amém? Pela palavra que você fala, mas pelo seu exemplo de vida. A forma com que você realmente pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que é vivo. O que nós estamos lendo é algo vivo. Então, se a pessoa vê a palavra, a gente precisa ver a palavra, mas também ver a sua vida. Amém? Não quer dizer que você não vai falar a palavra de Deus porque você não vive. É a palavra de Deus, ela é verdadeira, independente de você viver ou não. Mas peça ao Senhor para que Ele transforme a sua vida e que a sua vida seja também um instrumento de boas novas para as pessoas, um instrumento para que as pessoas conheçam o que Deus faz com alguém. Amém? Não é a cobrança de, Deus, eu não estou fazendo e então eu sou. Não, você pode falar para Deus que você é, mas lembrando que você vai até o trono da graça para que Deus te traga alguma coisa e Ele consiga, pela sua vontade. Você dá a sua vontade a Deus e Deus te dá força. Deus te dá a capacidade, porque de Deus é o poder. Amém? Não estou dizendo que você não tem poder, mas se acostume também de ir até Deus e falar naquilo que você não consegue. Deus, eu não consigo, mas eu quero conseguir. Então você faz a sua parte, você prova que você quer conseguir com a sua oração e com as suas atitudes. Você começa a tentar mudar também, tá certo? E ver Deus fazendo a diferença na sua vida. Ele diz assim, olha que interessante, quando me lembro destas coisas, choro angustiado, verso 4, estou no Salmo 42, verso 4. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Irmãos, eu acho lindo o que Deus faz. A gente não tinha preparado o Salmo 42 e 43, achando que estaria em quarentena. Só para vocês terem ideia, se eu não me engano, na segunda-feira, eu comentei com o pessoal da escola bíblica que poderia ser o Salmo 42 e 43. E no Salmo 42 é um homem que está dizendo, eu costumava ir junto com a multidão, eu liderava, eu conduzia a procissão até a casa de Deus. E ele se lembra dessas coisas. Você pode lembrar disso também, podia estar agora lá no culto. E agora? E agora Deus quer algo a mais de você. Amém? Deus nos preparou para esse momento. E ele continua no Salmo 5, por que você está assim tão triste, ó minha alma? É extremamente importante que você abra o seu coração para Deus. O Filho de Deus Jesus, ele disse, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. E o que ele estava dizendo naquele momento era, Deus, se possível for, eu não quero morrer pela humanidade. Se possível for, eu não quero o que eu sei que vai acontecer. Se possível for, eu não quero sofrer o que eu tenho que sofrer. Mas o Senhor Jesus não para aí. Esse é o ponto. É importante abrir o seu coração para Deus, irmãos, até Cristo Jesus abriu o coração dele para Deus, dizendo, se possível for, eu não quero passar por este sofrimento, Deus. Então, um momento, uma fase da sua oração a Deus, é você falar daquilo que realmente está aí. Porque quando você abrir, você vai estar dando espaço para que Deus traga a resposta. Note que o salmista ele não pergunta onde está Deus, mas olha o que ele diz. Por que você está tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada? Eu vou andar um pouquinho mais com você. Você vê que ele tem a pergunta e depois ele responde. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista ele tem experiência, ele tem convicção de quem é Deus, então ele pode confiar num futuro. Ele confia num Deus de futuro porque ele conhece um Deus que age no presente, que agiu no passado. Então ele tem algo chamado esperança. E essa é uma palavra muito importante. Um irmão mandou mensagem para mim no WhatsApp dizendo, Breno, é tempo de esperança. Eu glorifico a Deus porque Deus vai trazendo, vai construindo, né, o que a gente vai falar no domingo. E esse irmão falou, é tempo de esperança. A igreja tem que ser um exemplo de esperança. E é isso que nós precisamos. E a gente vai falar sobre esperança. Amém? Continuando um pouquinho aqui com você, ele no verso 9 do Salmo 42 diz assim, ele falando para Deus, gente, olha o que ele fala, direi a Deus, minha rocha. Preste atenção, esse homem fala que vai dizer para Deus que Deus é a rocha dele. A rocha é um símbolo de segurança, de força, de estabilidade. Nós estamos na rocha que é Deus, nós podemos estar estáveis com Deus e te digo, nós sabemos como cristãos que ainda que exista a morte, que Deus venceu a morte. Mas, irmãos, em nome de Jesus, eu me preocupo com a morte daqueles que ainda não conhecem a Cristo. E me preocupo com a morte também daqueles que conhecem a Cristo, irmãos. Não é com desespero que eu falo isso, desespero em relação àqueles que não conhecem o Senhor, que não têm a Deus como a rocha. O meu desespero tem que ser porque essas pessoas precisam de Deus.
E a minha forma, uma das formas que eu tenho de agir é agindo no físico também, cuidando dessas pessoas, ligando, dizendo não saia de casa, porque eu me importo com a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Então note, o salmista vai dizer, direi a Deus a minha rocha. Ele sabe que Deus é a rocha, mas saber que Deus é a rocha não quer dizer que você não vai viver momentos de angústia. E ele faz a seguinte pergunta para Deus, por que te esqueceste de mim? E essa é uma pergunta de um filho de Deus. Só assim, como? Quem não tem convicção de quem é Deus pergunta onde está o seu Deus. Quem tem convicção de quem é Deus vai perguntar para a sua rocha, para a rocha dele, para que ele sabe quem ele é. Deus, por quê? E essa pergunta de porquê, irmãos, não é colocar Deus contra a parede. Essa pergunta revela o seu estado. Deus está disponível para ouvir o seu estado de alma, o seu estado de espírito. Deus está disponível. E o que acontece quando nós fazemos isso? O Senhor responde. A gente vai continuar, tá? E aí vem a pergunta, coisas que eu anotei pra gente pensar, né? A pergunta é diferente. Onde está o seu Deus ou por que Deus? Por que Deus? Por quê? Coloca lá e Deus vai dar uma resposta para você daquilo que você precisa. Lembre-se que a gente leu o livro de Jó, estudou o livro de Jó, e viu que Jó tinha uma angústia. Ele perguntava, mas quando Deus apareceu e respondeu, ainda que Deus não respondesse as perguntas de Jó, Deus respondeu à necessidade de Jó. Amém? E aí você sai da presença de Deus como Moisés saía cheio da glória de Deus. E a presença de Deus em você consegue emanar para as pessoas veem no seu semblante que tem algo de diferente. Uma coisa importante, irmãos, Moisés tinha que sair e entrar por vários momentos. Moisés cometeu a ideia de botar um véu para as pessoas não perceberem que a glória de Deus ia indo embora. Mas Deus precisa se relacionar, a gente precisa se relacionar com Deus todos os dias, para que Deus fique renovando essa glória em nós e nós possamos falar de Deus da forma que Deus quer para as pessoas com as nossas palavras e as nossas atitudes. Então você se alimenta de Deus para poder viver uma vida de Deus. Não tem como se alimentar de algo que não é Deus e viver a vida de Deus. Amém? E aí eu anotei algumas coisas para a gente ter no coração aqui, a gente meditar sobre isso, né, do Salmo 42 e do Salmo 43. Perguntas. Por que Deus? Ouvir a resposta é mais importante do que fazer a pergunta. A pergunta pode ser o início da sua conversa com Deus. E vamos ser sinceros, irmãos. Qual é o momento, qual é o momento em que nós mais buscamos a Deus? Quando tudo está bem ou quando as coisas apertam? Não estou querendo fazer teologia do caos aqui, não. Do caos, não. Quero só te fazer uma pergunta honesta. Quando é que você que busca o Senhor, quando é que você busca mais a Deus? Honestidade. Todos os seres humanos, não vou dizer todos, mas boa parte da humanidade ora. Boa parte da humanidade ora. Qual o momento em que nós mais buscamos uma intervenção divina? Quando as coisas estão indo mal. Quando nós não conseguimos lidar com as situações. Então observe que é um momento que estamos vivendo em que as pessoas estão sensíveis perguntando para Deus. Por quê? Algumas podem estar dizendo, onde está o seu Deus? Outras estão apreensivas. Outras estão, por que Deus? Então, observe que muitas pessoas estão nesse momento, mas a gente precisa ensinar para elas, converse com Deus mesmo. E você é o sacerdote, para poder abençoar a vida dessas pessoas. E mostrar para elas que elas têm que abrir o coração para Deus sim, e ouvir a resposta de Deus. Ouvir a resposta é ainda mais importante do que fazer a pergunta. Fazer a pergunta é importante, mas ouvir a resposta é ainda mais importante porque a resposta vai te alimentar. A pergunta fala de você, a resposta fala de Deus em você e através de você. Você pode até não conseguir colocar em palavras, você fala assim, eu busquei o Senhor e me veio uma paz, me veio um entendimento. Eu não sei exatamente, mas eu sei que Deus é comigo. Isso é a resposta de Deus. Amém? Então é o momento de você orar ao Senhor, para Deus responder
a você. Tá certo? Outra coisa interessante, teve um caso de uma holandesa que recebeu alguns judeus que estavam... Recebeu, né, afugentou, botou judeus na casa dela, né, que estavam sendo perseguidos, e ela acabou indo para o campo de concentração porque ela guardou a vida desses judeus na casa dela. E aí ela lá, no momento de fome, talvez muito mal no campo de concentração, eles que fazem a pergunta para ela: como é que você continua com essa fé? Como é que você acredita em Deus estando num campo de concentração do nazismo? Está toda acabada, como é que você não nega? Como é que você continua tendo fé num Deus que permite que você viva isso? Ela respondeu, ela disse: nós não sabemos a resposta para a sua pergunta. Olha como essa mulher foi honesta. Isso é muito importante, ela foi honesta. Irmãos, eu não sei por que nós estamos vivendo a situação do coronavírus. Eu não sei. É possível que daqui a um tempo nós venhamos a ter clareza. Mas sendo muito honesto, irmãos, honestidade, eu não sei. E essa mulher no campo de concentração falou isso para quem perguntou para ela como é que você mantém a sua fé. Ela disse: não sabemos, nós não sabemos a resposta para essa pergunta. Nós apenas sabemos que podemos entregar a situação. Nós podemos, enfrentar a situação com a nossa fé. Mas sem ela nós não podemos. Olha a resposta dessa mulher. Isso é muito importante. Deus não está sujeito à sua mente. Viver a vida de Deus não está subordinado a você entender o que está acontecendo. E isso é muito importante porque isso coloca você numa posição de confiança em Deus, ainda que você não entenda. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Confiança não é questão de entendimento. Fé não é questão de entendimento. Eu confio em Deus tanto a ponto de não entender, mas segui-lo. Como uma criança segue o pai sem entender. Uma criança não tem capacidade de entender todas as coisas, mas ela obedece ao seu pai porque ela confia. Não vou dizer que toda criança confia, mas em algum momento ela confia no seu pai e ela se sente segura porque ela está sendo segurada pelo seu pai. Amém? E você vê que no Salmo 42, no verso 11, ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. No Salmo 43 tem uma frase, Salmo 43, verso 3 a gente leu: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Olha como é importante a gente ir até o lugar da presença de Deus. E Deus nos guia nos momentos que podemos não entender, mas que nós buscamos a Deus e Ele nos responde o que fazer. Amém? Mais alguns pontos que eu queria trazer para a gente meditar. Não deixe que as coisas que você não sabe estraguem aquilo que você realmente sabe. Olha que fantástico e tremendo. Eu posso não saber o porquê as coisas estão acontecendo, mas eu sei que Deus é soberano. Eu posso não saber o motivo exato, mas eu sei que Deus ama as pessoas. Eu posso não saber quando isso vai terminar, mas eu sei que no final de todas as coisas, Jesus Cristo é Rei e será coroado por todas as nações. Então eu não sei exatamente o momento que estamos vivendo, mas eu sei quem é Deus. Por isso não deixe que as coisas que você não sabe estraguem as coisas que você realmente sabe. E você sabe quem é o seu Deus. Busque na Bíblia, aprenda quem é Deus. Para você não ter dúvida aqui. E quando você está nessa posição, olha como é interessante. Aí você entende a frase do salmista, que eu vou ler mais uma vez, o Salmo 42, no verso 9, parece contraditório. Ele diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Vocês estão entendendo? Ele não abre mão de que Deus é a rocha dele, é em quem ele se sustenta. E porque ele se sustenta em Deus, ele vai até Deus perguntar: Senhor, por que tô me derramando aqui diante do Senhor Deus? E ele vai receber a resposta. Porque depois ele fazer a pergunta, olha gente, depois de fazer a pergunta, de falar no verso 10 que ele sofre agonia mortal porque as pessoas zombam dele o tempo todo. Aí no verso 11 ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse homem sabe quem é Deus. E é isso que sustenta você. Saber quem é o seu Deus. Amém? É isso que me sustenta, irmãos. Não é a minha capacidade de prever o que vai acontecer, não é a capacidade de analisar gráficos. Eu uso as capacidades que Deus me deu, eu uso as habilidades. Não estou aqui falando contra a habilidade, nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, porque Deus é um Deus que nos deu capacidade de estudo, então estude, exerça influência na área que você tem para trazer o reino de Deus à terra, e reino de Deus à terra significa seu trabalho também. Significa você servir as pessoas. Então sirva as pessoas naquilo que você pode, você é importante. Essa mensagem aqui é muito boa pra gente. Não são só os médicos que estão na frente de batalha, não são, e Deus me falou, botou no meu coração assim, não são os médicos só que estão na frente. Eu quero dizer pra você que você ficar em casa é você estar na frente também. Não é você estar na frente, é você fazer a sua parte. Você que é professor, é você conseguir falar para os seus estudantes que eles têm que estudar. Você que tem um rol de influência que, tô com tempo, pensa em algo para fazer, irmão, para abençoar a vida das pessoas. Nós temos algo a fazer. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Diz a palavra do Senhor em Tiago. Então, é muito importante essa mensagem. Você, quando está em casa lá, você não está parado sem fazer nada não, irmão. Você está ajudando os médicos que estão lá cuidando de um monte de gente. Você está ajudando a não ter muita gente indo para o hospital, você está ajudando eles. Eles estão dando 30 horas lá de plantão. Então não atrapalha, ajuda. Fica dentro de casa, ora pela vida deles. E naquilo que você pode fazer, se é pregar, se é dar aula para um aluno à distância, se é você fazer home office, se é você fazer a economia não parar, se é ter uma grande ideia, faça, querido. Os judeus não ficam parados. Escuta isso. Não é que eles não ficam parados. Os judeus, eles estudam, tá? E é um dos povos que tem um dos maiores índices aí de Nobel, de prêmio Nobel. Então nós temos muita coisa para fazer. Orar, sim. E pergunte a Deus. Eu não sou o teu rei, eu não sou o teu Deus. Pergunte ao seu Deus o que você pode fazer, ainda aqui dentro de casa. Tá certo? Legal. Pra gente finalizar, eu quero falar de 3 coisas importantes para você. Eu falei, não deixe que as coisas que você não sabe estraguem aquilo que você realmente sabe. Então eu quero trazer 3 pontos aqui para você. Número 1, a soberania, coisas que você sabe, que você tem que saber. A soberania de Deus no presente. Soberano, Deus está no trono do universo. Deus está no controle. Deus é a rocha do salmista. Deus está no controle. Não jogue isso fora. Isso vai alimentar você. Amém? Ponto número 2. Ponto número 1, né? Número 2, perdão. 1 ainda. Se Deus está no controle, nós temos agora, em momento de crise, uma oportunidade de nos submeter pela fé. Como assim? A minha fé de que Deus está no controle é extremamente importante no momento de crise. Porque aí eu consigo não viver em crise. Eu estou no momento de crise, sabendo que Deus está no controle e qual é o meu papel neste momento de crise. Médicos são necessários onde tem doentes. Irmãos, filhos de Deus são necessários onde o reino de Deus ainda não se manifestou. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Amém? Fomos chamados para isso, irmãos. Está na Bíblia, está na palavra. Os apóstolos foram perseguidos, eles levaram o reino de Deus, estamos aqui para isso, somos príncipes, somos embaixadores do reino de Deus. Momentos de crise precisam de pessoas batendo no peito assim, ó, falando, é comigo, Deus, é comigo. Não é dizer, agora eu vou me aproveitar da situação, pô, que massa, vou ficar... Não, irmãos, ó, bate no peito, você é filho de Deus. Deus é o soberano sobre toda a terra, sobre todo o universo, e você, agora, pela fé, porque sabe que Deus é isso, vai ter ainda mais oportunidade de trazer o reino de Deus para a terra. Amém? Ponto 2. Eu falei, primeiro ponto, a soberania de Deus no presente. O segundo ponto, o sofrimento de Deus no passado. Irmãos, não se esqueçam, nós estamos sofrendo, a humanidade está sofrendo, irmãos. Está sofrendo, irmãos. Eu já chorei, Nossa. Deus não se agrada da morte daqueles que não o conhecem. Está escrito na sua Bíblia isso. Deus não se agrada da morte daqueles que não conhecem a Deus, irmãos.
conhecendo a Deus ou não, Deus não se agrada que um homem morra. E tem gente morrendo. O coração de Deus dói, irmãos. Dói no nosso coração também. Saber que tem num país, no meu país não interessa. Saber que tem num país morrendo 300, 400 pessoas por dia. Sabendo que aqui tem gente que pode falecer. Por isso volta. Você que tem mais idade, fique em casa. Você que não tem mais idade, prove o seu amor por Jesus ficando dentro de casa. Se não, tem pessoas que não tem jeito. Tem gente que está passando pela situação de ter que trabalhar para, por exemplo, abastecer as cidades. É outra situação, mas você que pode ficar em casa, irmãos, prove o seu amor pelo Senhor. Prove o seu amor pelo Senhor. Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Está escrito em João. Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Abre o entendimento espiritual aí, ó. Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade. E nós vamos sair para as pessoas morrerem. Qual é a lógica disso? Isso não tem lógica. Se Jesus morreu para salvar a humanidade e a cruz fala de um sofrimento de um Deus no passado, que Jesus sofreu no passado, lembre-se, você agora pode fazer algo. Faça. Faça. Faça pela humanidade, faça por todos os seres humanos, porque Deus ama isso. Deus ama isso. Amém? Amém. Então, ó, eu tenho soberania de Deus no presente, soberania de Deus no presente. 2, sofrimento de Deus no passado. A cruz, irmãos, Deus sofre. Deus sofre. E deixa eu contar uma coisa. É possível Deus compartilhar o sofrimento dele com os seus filhos. Quantos intercessores, irmãos, não começam a chorar? Eu me lembro do intercessor Kiko, dizendo, eu estava com angústia no coração, mas não era uma angústia minha, era uma angústia... As pessoas estavam angustiadas e Deus compartilha o sofrimento das pessoas com os filhos de Deus. Você pode sentir a dor de alguém que perdeu um ente querido. Não precisa ser da minha família não, irmãos. Não precisa ser da minha família, irmãos. Não precisa chegar à minha casa para eu sentir o sofrimento, para eu sofrer. Você vai dizer, não é a mesma coisa. A gente não está aqui fazendo questão de quem sofre mais, quem sofre menos, pelo amor de Deus. A gente está dizendo que você pode se compadecer, interceder, oração intercessória. Você pode sentir, irmãos, e agir por isso. Amém? Amém? Isso não é... estamos entrando no momento da Páscoa, beleza, o sangue do Cordeiro está passando sobre as nossas casas, amém. Mas tem mais do que ser feito. Nós devemos nos alimentar do Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo. E Cristo morreu para salvar toda a humanidade. Cristo morreu para salvar os homens, não para que a gente escolhesse quem fosse salvo e quem não seria salvo. Então, devemos verdadeiramente nos alimentar do Cordeiro. A Páscoa não era apenas passar o sangue nos umbrais das portas para que o povo ficasse seguro dentro das casas. Não. A Páscoa era uma celebração ao Cordeiro que salva toda a humanidade. A Páscoa é uma celebração do Cordeiro que salva a humanidade. Então celebremos o Cordeiro, nos alimentemos do Cordeiro. Se lembre que na Páscoa eles tinham que vestir roupas de quem estaria saindo da escravidão. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Então você tem que se lembrar que a Páscoa não é apenas um pedaço da Páscoa, é a Páscoa inteira. A Páscoa é a libertação de um povo de um domínio maligno sobre um povo, o domínio daquele faraó do Egito que estava escravizando um povo. Então, se existem forças espirituais escravizando o povo brasileiro, nós precisamos celebrar a Páscoa, nos alimentar do Cordeiro e lutar, irmãos. E lutar. E fazer a sua parte. Não somente dizendo, a minha casa está tranquilo. Não, não. Se alimente de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que veio e que foi sim em Samaria. Jesus foi em Samaria, que mandou os apóstolos para os confins do mundo. Jesus não mandou os apóstolos só para o povo judeu. Se Deus fosse bairrista, você não tinha conhecido a palavra do Senhor. Pensa nisso. Se Deus se preocupasse somente com o que era o povo de Deus naquela época, você nem crente era. Você nem cristão era. Então a gente precisa sentir sim, se importar com a dor das pessoas. Amém? Amém. Primeiro ponto, soberania de Deus no presente. Segundo, sofrimento de Deus no passado. Terceiro, salvação de Deus no futuro. Esperança. Quando alguém pergunta onde é que está o seu Deus, irmãos, esperança. Nós sabemos do futuro. O futuro, saber o futuro,
transforma o sofrimento presente em algo menor. Lembra de Paulo? As tribulações que temos nesse tempo presente são pequenas comparadas com o peso de glória que está sendo gerado. Então, irmãos, escuta, nós estamos sendo apertados como cristãos. E não é só como cristãos, a humanidade toda. Então tem muita gente orando a Deus e pedindo resposta. E você é um oráculo de Deus na terra. Você pode até essa pessoa falar, eu tenho a resposta que você quer. E a resposta é Cristo Jesus. Deixa eu te falar de Jesus. Deixa eu te falar que Ele é rei. Deixa eu te falar que Deus governa. Pega tudo que Deus colocou em você. Irmão, não é só para você. É para você e através de você. Moisés passou dias no monte com Deus. Mas ele foi falar com o povo depois. Não foi só para Moisés. É para Moisés e para ser através de Moisés. É para Breno e através de Breno. É para você e através de você. Vai atrás das pessoas que estão precisando. Quando eu falo atrás, irmão, celular, tá? Celular, internet, YouTube, mensagem no WhatsApp. E transfere a vida que é de Deus. Deus deu a vida para você. Transfere para as pessoas, irmãos. É de Deus, não é nosso, é de Deus. É nosso porque é dele, nós somos dele. Mas não é pra gente bloquear na gente, ó. Transfere vida de Deus e transfere essa esperança. Esperança. A nossa esperança é tão forte, irmãos, que nós temos esperança que venceu a morte. A gente sabe que a nossa esperança venceu a morte. E tem pessoas que precisam ouvir isso, que Jesus Cristo morreu por elas, Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu por você para que você tivesse vida agora e vida em abundância. E mais do que isso, Jesus é tão vida, tão vida, tão vida que a morte não conseguiu segurar Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E não foi só para ele, ele garantiu. Ramanasure cantalabasheira manás. Jesus garantiu que ressuscitaria aqueles que criam nele. Então Jesus é vida do início ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Do início da terra até o final da terra, Jesus Cristo é rei. Jesus Cristo é rei. E eu tenho uma mensagem para você que pode estar vendo esse vídeo, que não estava nas nossas escolas bíblicas, não sei se você é cristão ou não. Querido, nós somos seres humanos, nós estamos debaixo do mesmo sol, estamos debaixo do mesmo céu. Nós temos igualdade, queridos, aqui de vida. A única diferença que tem, possivelmente, se você ainda não aceitou, não entregou a sua vida a Jesus Cristo, não está em mim, está nele. E isso é um presente que Jesus dá para você. E eu quero dizer para você, se você está vendo esse vídeo, que Jesus Cristo morreu por você. E quem é esse Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. Deus se importou tanto com a vida das pessoas na terra, que ele desceu. Morreu uma morte de cruz porque os homens tinham que pagar por tudo de errado que eles estavam fazendo. O que é que Deus fez? Pegou aquelas mazelas e derramou sobre o seu filho. Ao invés de derramar sobre os seres humanos direto, Deus derramou sobre o seu filho. A mazela de não ter uma vida sempre com Deus. Deus fez isso, queridos. E o que aconteceu? Jesus morreu pagando o preço pelos nossos pecados. Pelo meu pecado, meu irmão. Pelo meu pecado. Se você acha que fez alguma coisa de errado, nem isso. Pelos seus pecados, dos seus familiares. Pela nossa condição humana de vida. Jesus morreu por nós. Ressuscitou ao terceiro dia, dizendo que, da mesma forma que a morte não foi capaz de segurá-lo, que ela não seria capaz de segurar você. Você pode até achar que não fez nada de errado, mas te contar uma coisa, você sabe que a morte existe. Só tem um caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele falar vem, é porque ele está no Pai. Ele não falou ninguém vai, ele falou ninguém vem, mas falta algo. Ele é o caminho para que você possa estar com Deus. Ele é o caminho para que você vença a morte como ele venceu. Isso nos dá esperança. Nós temos esperança. Uma esperança que nos faz mudar a nossa atitude no presente. Amém? Então, irmãos, nós temos um propósito. Tá certo? Sejam reais com Deus, honestos com Deus. Você que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer uma oração a Deus agora aí. Não é necessariamente comigo. Eu sou apenas um instrumento de Deus, um filho, um homem como você. Eu sou apenas um homem como você. Um ser humano como você. Necessitado e carente de Deus. A única diferença pode ser que não seja daqui a pouco tempo que eu falei, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E quando eu abri, que é o tema dessa aula da gente, abri meu coração e falei, Deus, eu preciso de ti. Ele me respondeu. Sabe como ele me respondeu? Ele me disse que ele morreu por mim. Que ele mandou o filho dele. E que não acabava aí. E que eu podia agora me aproximar do trono de Deus e que ele me daria vida. E que ele transformaria aquilo que estava errado na minha vida. Amém? Amém?
Encerrando, eu vou ler com vocês rapidamente o Salmo 107, que diz assim, e tem a ver com a música no início que a gente cantou. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Vou ler de novo esse versículo para você. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Está ouvindo? Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que diminuam os seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto em caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanho. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso, os sábios, e considerem a bondade do Senhor. Grande beijo, Jesus nos abençoe. Encerro com esse salmo que é uma oração e dizendo: Senhor, nos abençoa, nos envia e nos faz meditar na sua palavra. Que sejamos salvos. Entregue a sua vida a Jesus. Grande beijo.